É sempre muito ruim a sensação de ver duas pessoas que se gostam lutando entre si. Isso acontece muito aqui nos animes e em vários outros lugares, como filmes, desenhos, HQs. Por exemplo, os X-Men vivem brigando entre si, mas eventualmente eles sempre se reconciliam. Só que aqui, especificamente, a batalha entre Harold e o Shebek foi mais pesada que o normal, porque o Oda faz questão de escrever o seguinte: essa estranha amizade foi cortada e por enquanto os dois não voltaram a se encontrar, até que chegasse o dia daquele incidente, ou seja, fazendo uma relação que Harold possivelmente estava ligado a God Valley. Mas se por um lado isso impactou o Harold e o Shebek, os dois saíram muito impactados, imaginem só o Loki. Pro Loki, a figura de liberdade que ele tem em sua cabeça, a figura de libertação, digamos assim, é o Shebek. Porque se a gente presta atenção, o Loki, principalmente ele criança, ele é uma figura muito explosiva, com raiva de tudo e de todos. O Shebek não deixa de ser isso em uma versão mais adulta, porém mais controlada e ao mesmo tempo mais consciente e cheio de convicções. Então imaginem só a cabeça do Loki sem ter visto o Shebek desde essa época. Eu imagino muito que hoje em dia a figura do Shebek ainda tá muito viva na cabeça do Loki. Quando a Ida fala que os Rocks nunca mais vão pra Elbaf e o Loki responde de maneira revoltada, eu lembrei muito na hora da Otama, com o Luffy falando que o Ace já morreu e que nunca mais ele iria ali pra Wano. É claro que são situações completamente diferentes. A Otama reage de uma maneira que o Loki talvez não reagiria, mas assim como a Otama ficou esperando todo esse tempo e quando ela recebeu a notícia ela ficou muito abalada, eu fico imaginando como é que ficou a cabeça do Loki. É claro que a gente viu muito pouco da relação deles, a gente viu basicamente o Shebek dando uma surra no Loki, e eles nunca tiveram conversa assim como o Luffy tinha com Shanks, por exemplo, mas na real isso nunca se fez necessário, porque o que marcou o Loki foi as palavras do personagem, as palavras do Shebek. No fundo, o Loki só precisava canalizar a raiva dele em algum lugar. A raiva em relação à mãe dele, a forma como ele foi tratado, ele cresceu sendo uma pessoa muito revoltada, e ao escutar as palavras do Rocks, ele se sentiu muito confortável com tudo aquilo. Pra ele aquilo era o ideal a ser alcançado. E por que eu tô falando tudo isso aqui? Porque, cara, vocês não conseguem fazer uma relação muito legal entre o Luffy e o Shebek? Eu acho que isso aqui dá pra trabalhar em outro vídeo, mas o Loki entrando pra tripulação do Luffy, como isso meio que ficou claro que vai acontecer, é claro que se o Oda não trollar a gente que nele trollou lá em um ano com a Yamato, vai ser muito interessante, porque o Luffy, querendo ou não, tem muitos paralelos sobre liberdade que dá pra casar com o Shebek. E o Loki pode ver meio que a figura do Shebek no Luffy, o que por si só é muito estranho, porque o Shebek é pai do Barba Negra, que possivelmente é o maior vilão dessa história. Mas pelo menos foi essa interpretação que eu tive nesse quadro. E ainda sobre a luta entre o Shebek e o Harold, essa luta foi muito boa, porque pra quem gosta de Power Scaling, meio que teve algumas perguntas respondidas. Porque eles sendo muito poderosos, eles acabaram se igualando no poder. É claro que muita gente já colocava o Shebek como o mais poderoso, mas o Harold empatando com o Shebek já fala muita coisa sobre Power Scaling. É claro que o lado emocional pode prevalecer nessa batalha, e isso pode ter nerfado ou o Shebek ou o próprio Harold também, não dá pra anular essa possibilidade. E eu acho que o mesmo vale pra uma luta se tivesse do Roger com Barba Branca, um Shanks e Mihawk, onde sempre acontece um meio que empate. E assim, só pra irritar alguns de vocês, vai que isso possa acontecer também entre um Zoro contra o Sanji. Eu só falei isso aqui só pra irritar algumas pessoas. Mas resumidamente, em relação a isso, o Oda adora fazer esses pareamentos. Isso de X personagem ser de igual pra igual com Y personagem. Isso acontece muito aqui dentro. Outro grande exemplo foi o Aokiji contra o Akainu, que durou 10 dias, e é claro que teve um vencedor, mas aquela coisa, 10 dias. É a mesma coisa que o Masami Kurumada faz em Cavaleiros do Zodíaco. Ele, pra falar que os 12 Cavaleiros de Ouro são do mesmo nível, ele sempre fala que se 2 Cavaleiros de Ouro forem lutar entre si, irá acontecer uma guerra de 1000 dias, pra enfatizar como esses personagens são do mesmo nível. Mas sobre essa luta em si, foi uma luta muito boa em relação à coreografia, e sentimentalmente também foi muito forte. Eu vi pessoas falando até que chegaram a chorar. Eu não cheguei a chorar, mas eu fiquei bem emocionado, porque é aquela coisa que eu falei no começo do vídeo, é sempre muito complicado ver amigos lutando entre si, e principalmente nesse caso são amigos que provavelmente não vão ter uma amizade reatada. E aqui muitos vão dar mais razão pro Shebek, outros vão dar mais razão pro Harold, que na verdade poucos estão dando razão pro Harold, o que é compreensível, mas eu consigo muito bem ver os dois lados da moeda. O Harold tá buscando essa liberdade e essa aceitação dos gigantes bem antes de conhecer o Shebek, então já é uma luta muito antiga dele, é uma luta que ele tá tentando ganhar. E aqui pra gente no capítulo acontece um flashback muito importante pra mostrar essa motivação do Harold, onde um cidadão fala: nós sabemos que você é uma pessoa boa, mas esse país já foi atacado por gigantes antigamente.
forte. E o medo não é algo que se apaga facilmente. Desculpe. Isso acaba que é algo que o Harold tá lutando há muito tempo para mudar e viu no governo mundial essa alternativa de matar o Shebek para conseguir esse feito. E é aquela coisa, para alcançar grandes objetivos requer determinação forte. E a determinação do Harold se mostrou tão gigante quanto ele. E aquele lado é os dois lados da moeda. Se por um lado o Harold ele pensa que tá certo ele fazer isso, o Oda na mesma página dupla mostra os argumentos do Shebek, onde ele diz: eles só veem em vocês gigantes como poder militar. Eles vão escravizar vocês e fazer vocês de meros soldados. Mas eu acredito que a essa altura do campeonato o Harold já sabe disso. Ele tá disposto a que isso aconteça para que os gigantes sejam aceitos, digamos assim, na sociedade. E se os gigantes tiverem que prestar algum tipo de serviço pro governo, então que seja. Pelo menos é isso que o Harold pensa nesse momento. É uma discussão boa, é uma discussão onde tem dois personagens de convicções fortes conversando. É uma discussão boa porque são dois personagens que vêm de dois contextos diferentes. E é uma discussão muito boa porque a gente sabe que a resposta para tudo isso não é fácil. Se é que existe alguma resposta, já que esses dois estão inseridos em um sistema muito antigo. E o Harold acaba meio que se rendendo a esse sistema porque ele fala que nunca se juntaria a Shebek a uma guerra que já está perdida. Ou seja, se não pode com seus inimigos, se alie a eles. Mas no fim de tudo, no último quadro, a gente vê os dois saindo muito tristes da batalha. Harold com certeza não tá triste porque ele não conseguiu matar o Shebek e mostrar pro governo mundial. Ele tá triste porque ele perdeu um grande amigo. E a mesma coisa serve pro Shebek também. Eu acho que o Harold vai acabar recebendo algum hate de alguns fãs e eu acho desnecessário isso porque é um contexto de vida totalmente diferente. Eu meio que entendi o que ele quis fazer e o Oda faz um flashback justamente nessa parte pra mostrar pra nós, pra relembrar as suas motivações. E bom, foi dito que eles ficariam de se ver até o dia do incidente. E sobre God Valley, o Garland disse que ficou um tempinho lá em God Valley, a gente sabe muito bem o que ele ficou fazendo lá esse tempo todo. E ele acaba dizendo pros Gorosei que encontrou algo muito interessante por lá, excluindo o fato de God Valley já ser uma ilha naturalmente que tem muitos recursos naturais. E aí fica a dúvida o que é isso que ele encontrou por lá. Porque quando a gente vê os outros flashbacks de God Valley, fica claro que tem alguns tesouros por lá, a gente sabe exatamente o que eles são, mas isso que ele tá nos falando aqui não deve ter nenhuma relação com o que já nos foi mostrado nos flashbacks anteriores. É um fator novo no arco de God Valley e é claro, quando a gente fala de God Valley, a gente não sabe o final exato que acontece. A gente sabe que existiu uma batalha entre o Roger e o Garp contra o Shebek, sem saber a motivação exata do porquê isso aconteceu, mas se o Garland falou que existe uma coisa específica ali pros Gorosei que eles vão gostar, então é algo relacionado provavelmente ao século perdido, porque o que mais interessam a eles é isso. E quando a gente fala sobre algo do século perdido que provavelmente estava perdido em algum lugar e eles estavam procurando, provavelmente pode ser algo relacionado a uma arma ancestral ou alguma coisa assim. O que fortalece essa teoria é simplesmente o fato de que God Valley desaparece. E a gente sabe que a única coisa que pode fazer com que essas ilhas desapareçam, tipo como a Mother Flame fez lá em Luluzia, é uma arma ancestral. E ainda sobre God Valley, a gente descobre o motivo sobre o porquê o Garland ficou tanto tempo lá em God Valley. Por que será, né? Foi por causa de mulher. Cara, incrível como tudo nesse capítulo é sobre mulher. O Roger e o Shebek se encontrando por causa de mulher, o Garland ficando lá em God Valley por causa de mulher. Eu já tô imaginando o Luffy chegando lá no One Piece e o tesouro One Piece ser uma mulher. Só falta isso acontecer. Mas brincadeiras à parte, a gente vê a mãe do Shanks de costa. Infelizmente, eu queria muito ver o rosto dela, mas eu acho que não vai ser mostrado. E a cena serve pra mostrar que os dois são gêmeos, né? O Shamrock e o Shanks. E pra mostrar também como é que funciona essa estrutura familiar do Shanks, se realmente o Firland Garland era pai, se era tio, ele realmente é o pai. E serviu pra mostrar também como o nascimento do Shanks e do seu irmão, o Shamrock, teve relação fundamental pro incidente de God Valley. E assim, o capítulo dá a entender que a gente vai saber mais sobre o incidente, até porque é nesse incidente que acontece o capítulo final do Shebek. Bom, pelo menos por enquanto é o capítulo final. Além disso, mostra que o Harold e o Shebek deixam de se falar e eles só vieram a se encontrar novamente no incidente. Então, provavelmente, o próximo capítulo já vai ser em God Valley, já vai ser eles se encaminhando a God Valley. Eu acho que isso é muito possível de acontecer. Talvez não com God Valley já acontecendo, mas sim os preparativos para que aconteça. Com a Shark possivelmente sendo sequestrada, a aparição provavelmente da mãe do Barba Negra seria muito interessante que o Oda mostrasse pra gente, porque existe muita coisa em aberta antes desse evento acontecer. Um exemplo muito grande é o seguinte: a Lilin fala que o Shebek conheceu uma mulher e teve um filho com essa mulher. Ela não fala filhos, porque o que dá a entender é que ele conheceu recentemente essa mulher e só teve um filho. Então, se ele só teve um filho com essa mulher, significa que o Bug não é irmão do Barba Negra. Isso iria de contra aquela teoria que muitos fãs fizeram quando o Shebek apareceu pela primeira vez, onde falaram que metade do rosto do Shebek parecia com Barba Negra e a outra metade parecia muito com o Bug. E é claro, eventualmente, o cartaz de procurador do Shebek parece muito com o do Bug. Então é muito importante que antes da batalha de God Valley, a gente fique ainda um pouco com o Shebek para ter mais informações, para saber se ele teve um segundo filho com essa mesma mulher. E é claro, outras definições, porque eu achei a relação entre o Rayleigh e o Garp relacionado a Shark muito estranha nesse capítulo e eu espero que seja um pouco resolvido melhor no próximo capítulo.
capítulo. E falando especificamente sobre isso, mostra que o Garp tava meio cabisbaixo pelo que tava acontecendo, porque eles ficaram sabendo que a Shark saiu da Ilha das Kuja e foi pra Hashinozu e criou um barzinho por lá. Nisso acontece um flashback dentro do flashback, onde mostra que o Rayleigh sabia do que tava acontecendo e ele recebeu uma carta da Shark falando pra ele a buscar. E é claro, o Garp tem um ataque de ciúme, ele fica com inveja ali do Rayleigh, e ele até fala que o Rayleigh não deu nenhuma ideia, e o Rayleigh até fala que ele não gosta de se sentir preso, e realmente o Rayleigh é assim até os dias de hoje. Hoje em dia o Rayleigh tem uma relação meio que estável com a Shark, mas eles não são de jeito nenhum casados, é tanto que ele passa vários dias fora e ela fica lá no bar dela. E depois disso o Roger fala que vai atrás dela e o Rayleigh aparece num quadro dando uma leve risadinha. E cara, pra mim essa situação é muito constrangedora, na moral, cara. O seu amigo gosta de uma mulher e essa mulher gosta de você. Cara, que situação, hein? Ô Roger, na moralzinha, eu esperava mais de você. Mas eventualmente a mesma coisa que aconteceu com o Shebek, né, que conheceu outra mulher, vai acontecer com o Roger, né, que ele vai conhecer a Rose e vai ter o Ace. Mas continuando o capítulo, o Roger chega lá e o Shebek obviamente não gosta nem um pouco disso. Mas é aquela coisa, existe uma regra onde dentro do bar não pode haver briga entre os piratas, em respeito à figura da Shark. O Roger até zoou o Shebek por causa disso, falando que aqui é o bar da Shark e é proibido brigas entre os clientes, né? Então fecha uma traca, seu porco espinho. Esse quadro em si é muito legal, a forma que o Oda desenha esse quadro, mostrando, é claro, que existe algum tipo de rivalidade entre esses dois piratas, mas isso fica mais na piada. O quadro seguinte sim que mostra que eles são realmente muito rivais, que é esse aqui. O Oda inclusive faz questão de escrever sobre isso, falando: enquanto viessem a essa ilha com o objetivo de visitar o bar, qualquer luta era proibida. Dessa forma, mesmo que piratas de peso se encontrassem por aqui, isso nunca acabava se tornando um grande conflito. Mas nos mares, as tensões sempre estiveram em estado crítico. E esse quadro aqui, cara, é absoluto cinema. Olha isso, cara. Olha como o Oda desenha esses dois personagens. O Roger, que aparece o capítulo inteiro cabisbaixo por causa de mulher, aqui aparece com um olhar sério, lembrando até o próprio Shanks. Na verdade, esse desenho tá muito parecido com Shanks. E muita gente já fez a relação, né, entre Ace, Barba Negra, e Shebek e Roger, mostrando que fica claro que, independente da era, a linhagem do Shebek é sempre mais forte, porque o Barba Negra deu uma surra no Ace, e eu duvido muito que o Roger venceria o Shebek. E uma menção honrosa sobre esse capítulo é a história de capa que tem nele, sobre o Moria, revelando que ele era um Kozuki. E cara, isso pra mim só mostra o como o Oda é bizarro. A gente sabia que o Moria tinha uma passagem ali pro Wano, mas a gente não sabia exatamente a ligação que ele tinha com esse país. E agora o fato dele ter, por exemplo, violado o corpo do Ryuma faz muito mais sentido, porque ele aparentemente conhecia a história desse herói. Além disso, dá uma importância pro personagem que ele não tinha antigamente, como por exemplo a possibilidade dele ler algum poneglyph, que é uma coisa que muitos fãs já estavam falando sobre. Mas eu acho que se esse fosse o caso, ele daria muito mais importância pro Moria nas histórias principais, não em nenhuma história de capa. A gente viu, né, ele invadindo o Hashinozu e nada sobre isso foi pelo menos deixado uma ponta solta, alguma coisa assim. Não, nada sobre isso. Muito pelo contrário, o que foi teorizado na época foi sobre a fruta do Moria possivelmente ser alguma coisa útil por Barba Negra, para ele eventualmente reviver algum personagem. Então eu acho que essa importância dos poneglyphs vai ficar restrita a Robin, a Nico Robin, né, e a Purin, que ela consegue ouvir. E é aquela coisa, o Teach já tem esse elemento narrativo de ouvir esse poneglyph, né, que é a Purin, que ele pediu para que sequestrassem ela lá em Holy Cake. Então é um elemento narrativo que já está dentro da história relacionado ao Barba Negra e não seria necessário um outro elemento. Eu acho que foi legal, isso mostra que o Oda tem algum tipo de planejamento muito grande relacionado a todos os personagens, não só os mais importantes. Não que o Moria futuramente não seja, até porque a Perona tá muito presente atualmente, né, e ela tá diretamente relacionada a esse personagem. Quem sabe com ele entrando ali na Cross Guild, né, eu acho que sempre tem vaga pra mais um ali. E é aquela coisa, ele é um Ace Shichibukai, assim como o Mihawk e o Crocodile eram. Mas galera, com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Foi a análise de capítulo que a gente tentou lançar mais cedo essa semana. Geralmente a gente vem lançando um pouco tarde, porque a rotina do dia a dia é muito complicada, não conseguimos focar 100% aqui, infelizmente, mas dessa vez deu certo. Nos próximos dias, eu não vou garantir qual vai ser o dia, vai sair um vídeo especial aqui no canal de Leonardo, que ele tá preparando já faz umas semanas, então fiquem atentos, ativem o sininho. Eu não sei se o sininho funciona, mas se ele funcionar, ativa aí. E é claro, se você gostou, deixa o like e comenta se ficou faltando alguma informação, alguma teoria, alguma coisa que vocês pensaram diferente do que eu pensei. Vai ser muito legal vocês ajudarem nessa discussão, porque eu tô sempre lendo os comentários, então vai ser muito interessante. Dito isso, fiquem bem e até a próxima.